Gustavo Uribe, a gente vai para os Estados Unidos agora, como é de costume, aqui no finalzinho do nosso Bastidores, a gente sempre está dando uma olhada no que acontece nos Estados Unidos, também no governo de transição e nos últimos dias, né? Eu ia dizer meses, mas a gente já está quase acabando o mês de dezembro. Mariana Giangiacomo, autoridades do governo Biden estudam conceder perdões presidenciais de forma preventiva para que pessoas possam ser alvos de processos depois que Donald Trump voltar ao poder. Como é que funcionaria isso, Mariana Giangiacomo? Bem-vinda. Pois é, Tainá, Uribe, muito obrigada. O Joe Biden estaria estudando, então, aplicar perdões presidenciais antes mesmo de as pessoas serem acusadas, já prevendo processos que podem acontecer quando Donald Trump assumir o mandato. O que acontece é que Donald Trump prometeu várias vezes que vai, sim, perseguir oponentes políticos. Chegou a prometer, por exemplo, cadeia para Liz Cheney, uma republicana, ex-deputada republicana, que é uma das principais figuras envolvidas na investigação da invasão do Capitólio, então uma figura de oposição muito forte a Donald Trump. Também Trump falou sobre a possibilidade de processar Jack Smith, o ex-procurador especial responsável, pelos casos contra Donald Trump. E para se antever a tudo isso e proteger essas pessoas desse tipo de processo, Joe Biden estaria então estudando conceder esse perdão presidencial antes mesmo que elas sejam acusadas, enquanto ainda é presidente dos Estados Unidos. É claro que seria uma medida extraordinária, não é comum que presidentes façam isso, perdoem as pessoas antes mesmo de serem condenadas. E a informação que a gente tem, Tainá, é que na verdade a equipe de Donald Trump já está de olho nessa manobra de Joe Biden para, se possível, fazer o mesmo, acreditando então que Biden pode abrir um precedente para que Trump faça o mesmo e perdoe, por exemplo, integrantes da própria família, aliados, antes mesmo que eles sejam acusados. É uma notícia que, de qualquer forma, causa muita frustração aqui nos Estados Unidos para ambos os lados da política, porque não é visto com bons olhos aqui você abusar de um poder presidencial de alguma forma. Então é uma medida muito extraordinária e é uma medida que acaba causando frustração entre os democratas, que acreditam que Joe Biden está abrindo então esse precedente para Donald Trump, e entre os próprios republicanos também, que muitos não concordam com esse tipo de manobra, não concordam com uma forma aí de driblar a justiça. Por isso é uma notícia que repercute mal, assim como repercutiu bem mal o fato de Joe Biden ter perdoado o próprio filho Hunter. Mas essa lista então de perdões pode ser mais extensa. Lembrando que Donald Trump, antes de sair do primeiro mandato, também perdoou bastante gente, vários aliados, e já vem falando em perdoar tantas outras pessoas, inclusive muitos condenados pela invasão do Capitólio. E agora, se Joe Biden fizer isso, então perdoar, conceder o perdão presidencial para pessoas antes mesmo, para aliados, antes mesmo que eles sejam acusados formalmente, então isso realmente abre o precedente para Trump e ele deve aumentar ainda mais essa lista também de perdoados do lado dele. Então são notícias que esse tipo de notícia acaba causando um desânimo aqui na política de uma forma geral. Lembrando que os americanos já estavam desanimados para essas eleições desde o começo do ano, e agora muitos democratas, inclusive, se veem muito frustrados com esses últimos dias de mandato de Joe Biden, ao final da carreira política dele, e ele está usando então todos esses poderes, como o presidente perdoou o próprio filho e agora deve livrar esses aliados políticos que provavelmente seriam vítimas, sim, de processos por parte de Donald Trump, que é algo que Biden sempre criticou, dizendo que Trump acabaria politizando o Departamento de Justiça, usando o Departamento de Justiça para fins políticos. Então, Biden agiria ali, de certa forma, se protegendo, fazendo uma defesa dessas pessoas que foram oposição contra Donald Trump, mas faz isso abrindo um precedente, então acaba sendo criticado também, Tainá e Uribe.